de resistência que por exemplo, antigamente eu traçava muito suporte de resistência assim, colocava no 1 hora, traçava suporte de resistência em 1 hora, depois traçava suporte de resistência nos 30 minutos, depois traçava suporte de resistência nos 15 minutos, depois nos 5, certo? Cada um vai ter uma visão, por isso que fica tão subjetivo você operar suporte de resistência traçado nos tempos gráficos, porque um vai colocar aqui no finalzinho do pavio, outro vai colocar no finalzinho do corpo do candle, tá? Outro vai colocar na abertura do candle, outro vai colocar na máxima do candle, então fica subjetivo e fica totalmente aleatório. Aqui é um suporte ou aqui é resistência? Agora aqui não. Vamos entender aqui então, pessoal. Vamos entender aqui como a gente vai projetar essa amplitude. Desenhar para vocês aqui, vai ficar de fácil entendimento para todos. O que seria a amplitude? Vocês aprenderam ali, primeiro conceito básico dela, que a amplitude é entre o valor máximo de um ativo e o valor mínimo do ativo, tá? Em relação a um determinado período de tempo. Então aqui nós temos a amplitude, certo? A máxima do movimento do ativo e a mínima do movimento do ativo, tá? Podemos traçar no movimento macro, vocês vão aprender a traçar no movimento macro e no movimento micro, projetar essa amplitude no movimento micro, tá bom? Então fica comigo que é muito importante. Se você quer aprender esse conceito e aprender aonde são os suportes e resistência naturais do preço, fica comigo até o final desse vídeo, tá bom? Vamos lá, então, partindo da premissa que você já sabe de que é um candle, tá? Então, vamos pegar o topo e o fundo do movimento de um determinado período de tempo, tá? Então, vamos pegar do dia, tá? Vamos começar do dia. Ou podemos começar o macro também, para vocês entenderem e ter um entendimento bem amplo disso aqui. Qual que é o movimento macro daqui, ó? Aqui não existe, aqui, ó. Aqui a gente não sabe o que vai acontecer. Vamos supor que aqui é o último dia, tá? E começou aqui. Então, qual que é a amplitude deste movimento aqui, ó? Qual que é a mínima desse movimento? É a máxima e a mínima. A máxima, vou colocar uma cor amarela aqui. A máxima desse movimento e a mínima em um determinado período de tempo. Então, aqui nós temos a amplitude. Essa aqui é uma amplitude macro, certo? O mercado se comportou dentro desse período de tempo, ele se comportou dessa maneira, esse ativo andou desta maneira dentro desta amplitude. Por que vocês vão aprender o que é amplitude? Eu vou mostrar para vocês o que é o suporte de resistência natural do preço e como nós podemos nos aproveitar dessa amplitude fracionando ela, tá? Você vai ver que o mercado ele é pura matemática, ele busca as frações da amplitude e aqui você vai aprender a fracionar. Conteúdo que eu paguei caro, pessoal, tá? Conteúdo que eu paguei caro para aprender, tudo bem? Vou passar para vocês de forma gratuita. A minha intenção aqui é fazer você melhorar 1%. A cada vídeo que você assiste meu, você melhora 1%, tá? Esse é meu intuito, essa é minha missão. Então vamos lá. Então o movimento macro nós pegamos aqui, fizemos a amplitude. Agora vamos aprender a fazer a amplitude do movimento micro, tá? Como identificar a amplitude vocês aprenderam, tá? Então vamos pegar o movimento agora diário. Vou pegar aqui, ó, dentro desse período de tempo. No caso aqui, todo esse gráfico aqui é o de um dia. Qual que é a amplitude desse dia? Aqui, a máxima e a mínima do ativo em um determinado período de tempo, certo? Então esse ativo ele atingiu essa máxima nesse dia e atingiu essa mínima. Qual é a amplitude deste movimento? É essa aqui, certo? Esta é a amplitude do movimento. O mercado, esse ativo, no caso o mini índice, trabalhou dentro desta amplitude, tá? Espero que tenha ficado claro. Mais um dia para enfatizar bem aqui. Pegar outro dia aqui, ó. Pegar outro dia, vamos pegar o dia, que dia que é o dia 1º de julho, ó. Recente. Qual foi a amplitude desse dia? Sabemos que a amplitude, já sabemos que a amplitude é a máxima, entre a máxima e a mínima de um ativo em um determinado período de tempo, correto? Então qual foi a amplitude desse movimento, desse dia? Aqui e aqui, a máxima e a mínima. Então esse ativo, mini índice no caso, tá no Infut aqui, mas só para questão de estudos, para ficar de fácil entendimento. Isso serve para mini índice, mini dólar, qualquer ativo do mundo, tá? É a amplitude. Então entre a máxima, entre a mínima, dentro deste determinado período de tempo, esse ativo ele oscilou dentro desta amplitude, tá? Ele trabalhou dentro desta amplitude, certo? Nós vamos agora identificar e projetar como nós podemos fazer as frações dessa amplitude, tá? Isso aqui também, pessoal, serve como suporte e resistência natural do preço, tá? A mínima e a máxima desta amplitude são suportes e resistência naturais. Não é suporte e resistência que por exemplo, antigamente eu traçava muito suporte e resistência assim, colocava no 1 hora, traçava suporte e resistência em 1 hora, depois traçava suporte e resistência nos 30 minutos,
depois traçava suporte e resistência no 15 minutos, depois no 5, certo? Cada um vai ter uma visão, por isso que fica tão subjetivo você operar suporte e resistência traçado nos tempos gráficos, porque um vai colocar aqui no finalzinho do pavio, outro vai colocar no finalzinho do corpo do candle, tá? Outro vai colocar na abertura do candle, outro vai colocar na máxima do candle, então fica subjetivo e fica totalmente aleatório. Aqui é um suporte ou aqui é resistência? Agora aqui não. Desta maneira não, porque todos estão enxergando a mínima do mercado e todos estão enxergando a máxima do mercado. Não só eu, nem você, nem fulano, nem Beltrano. Por isso que isso aqui se torna um suporte e resistência natural do preço, tá bom? Então vamos dar sequência aqui, para que não fique muito longa eu passar esse conhecimento para vocês. Vamos lá. Conceito de amplitude já aprendemos, que é preço versus o tempo, né? E aprendemos a projetar. Agora vamos aprender a fracionar essa amplitude. Como? Nós temos a máxima do ativo e a mínima do ativo. Vamos fracionar essa amplitude. Aqui entra outro conceito importante, que é a configuração da Fibonacci, tá? A configuração da Fibonacci minha é diferente da convencional, do que as pessoas ensinam por aí, tá? Então, a minha Fibonacci, a configuração dela é dessa maneira aqui, ó. É fracionada de 25 em 25, tá? Se ficar rápido aí, você dá um pause e volta o vídeo. Então temos o nível 0, 25, 50, 75 e 100, tá? Estes níveis aqui, ó. Então presta atenção. Por que fracionar a amplitude? Temos aqui a amplitude máxima e a mínima. Aqui que nós vamos projetar no gráfico, tá bom? Configurado assim a Fibonacci. Dá um pause, direitinho, se ficou rápido. Como que nós vamos projetar lá no gráfico? Então você já sabe que a amplitude é entre a máxima e a mínima do ativo. Então vamos pegar a nossa Fibonacci e pegar aqui o imã, colocar na mínima e na máxima do ativo, certo? E um determinado período de tempo. Amplitude deste dia aqui, ó. Aqui não aconteceu nada. Aqui não sabemos de nada aqui, mas sabemos aqui, tá? Vamos entender o conceito disso aqui, colocar para vocês aqui. Então aqui nós temos a amplitude, certo? Amplitude da máxima, amplitude da mínima. Então temos a máxima, certo? 75, 50, 25 e o nível 0. Então aqui nós temos a amplitude, certo? Está só replicado aqui, ó. É esse movimento aqui que nós temos. Tudo bem? Então qual o conceito que nós vamos entender? O que nós precisamos entender aqui? Que o mercado ele busca os níveis de preço, certo? O mercado busca níveis de preço. Se o mercado está trabalhando dentro dessa amplitude, chega na máxima. Lembra que aqui é a máxima e a mínima é um suporte, resistência natural do preço. Todos enxergam, o mercado enxerga, os HFTs enxerga, os robôs enxergam, as grandes instituições enxergam, os grandes bancos, fundos de investimentos. Então todos enxergam a mesma coisa, a máxima e a mínima do preço. Então dentro dessa amplitude, o mercado está trabalhando nesta fração. Se ele não ganha essa fração, isso aqui serve como uma resistência. Ele tende a voltar para esta fração, para esta mínima, para esse nível de fração, certo? E aqui ele fica trabalhando dentro desse nível de fração. Vamos aprender a fracionar também essa amplitude. Só a princípio precisamos entender as frações, tá? Se ele ganha esse nível de fração, ele tende a buscar o próximo nível de fração. Por isso que falam que o mercado anda em ondas, né? O mercado são os fractais do mercado. Então se você fracionar essa fração, fracionar, você vai vendo que você vai ficando com os fractais ainda menores, tá? Então se o mercado não ganha, isso aqui serve como uma resistência, aqui serve como um suporte. Dentro desta amplitude são essas frações, tá? Se o mercado não ganha esta fração para baixo, ele tende a voltar para cá. E assim fica quando o mercado fica lateralizado. Se ele ganha, ele tende a vir testar igual movimento de ondas, pullback, retração, respiro do mercado, pode chamar como quiser. Entenda o conceito dessa fração e dessa amplitude. Se ele não ganha e ganhar essa fração novamente, e assim o mercado fica o dia inteiro trabalhando nas frações, tá bom? Então você entendeu, quando o mercado ganha uma fração, ele tende a buscar o próximo nível. Se ele não ganha, ele volta para o nível anterior, e assim sucessivamente o mercado fica o dia inteirinho, tá bom? Então entendemos o conceito de amplitude, entendemos o conceito das frações e como nós vamos trabalhar e operar em cima dessas frações.